Olá, bom dia! Segunda-feira, 14 de novembro. Eu sou Danilo Rocha Lima e esse é o Volta ao Mundo em 180 segundos, seu podcast diário só com notícias internacionais, produzido por Headline. Começamos com notícias sobre a Turquia, um dia depois da explosão em pleno centro de Istambul. Pelo menos 22 pessoas foram detidas, dentre elas a suspeita de deixar uma bolsa em um banco numa das ruas mais movimentadas da cidade. 6 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas. O governo turco acusa de organizar o atentado o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, considerado por Ankara como uma organização terrorista. Em Bali, na Indonésia, o presidente da China, Xi Jinping, e Joe Biden, dos Estados Unidos, se encontram hoje pela primeira vez. Os dois homens estão em desacordo sobre quase todos os assuntos, da soberania de Taiwan, a neutralidade da China na guerra da Ucrânia, passando pelas questões comerciais e o apoio de Pequim à Coreia do Norte. Ou seja, esse encontro vai mostrar se é possível que as duas maiores potências do planeta podem evitar o aprofundamento da crise entre os dois países, que atinge seu ponto mais baixo em décadas. E os dois líderes estão na Indonésia também para participarem do G20, que começa amanhã e dura 2 dias. A grande ausência será a do presidente russo Vladimir Putin, que está ocupado, logicamente, com a guerra na Ucrânia. Os ucranianos comemoram a conquista da cidade de Kherson, no sul do país, neste final de semana. O presidente Volodymyr Zelensky diz que os russos cometeram na cidade as mesmas atrocidades que em outras regiões do país. Vários corpos de civis e militares foram encontrados na região. As autoridades agora se concentram em restabelecer o fornecimento de água e eletricidade interrompido pelos russos. No Irã, uma pessoa foi condenada à morte depois de participar das manifestações que sacodem o país há 2 meses. A pessoa julgada foi considerada culpada por colocar fogo em um prédio do governo. Mais de 20 pessoas também são visadas pela pena de morte no país depois de participarem das manifestações iniciadas por causa da morte da jovem Mahsa Amini. A França, aliás, anunciou ser favorável a aplicar sanções contra pessoas do regime de Teherã responsáveis por essa repressão. Nos Estados Unidos, a contagem dos votos ainda continua e o Partido Democrata conseguiu a maioria no Senado, impedindo assim a vitória tão esperada pelos republicanos nas eleições de meio mandato. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, os republicanos mantêm a liderança com uma pequena vantagem, mas ainda não obtiveram a maioria dos assentos da casa. E olha, no Egito, na COP27, o presidente eleito do Brasil, Lula, deve chegar hoje para participar da cúpula do clima. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já está no evento e antecipou a razão da presença de Lula na COP27. O Brasil quer voltar ao protagonismo ambiental e fazer da luta contra o desmatamento da Amazônia uma prioridade do novo governo. E é isso, a gente fica por aqui. Não esqueça de compartilhar nosso podcast nas redes sociais e nos grupos de mensagem. Um grande abraço, um bom dia para você e até mais.